Você já sentiu como se a mentira dominasse tudo à sua volta e não tivesse mais verdade no mundo? O Salmos número 12, ele é um clamor a Deus perguntando onde estão as pessoas fiéis. É sobre um mundo de pós-verdade. Mas ele não termina assim. Davi ele começa clamando a Deus: "Salva-nos, Senhor. Já não há quem seja fiel, já não se confia em ninguém entre os homens." A nossa sociedade entrou num ciclo de pós-verdade, no sentido que a gente não consegue mais confiar em ninguém. Cara, é simplesmente impossível. Por exemplo, antigamente, quando a gente era criança, a gente brincava na rua, a gente, sei lá, soltava pipa e isso meio que foi se perdendo. E hoje você não vê pessoas na rua porque não se confia em ninguém, não dá pra você deixar as pessoas que você mais ama sozinhas no mundo, porque você não tem a confiança de que elas vão voltar seguras pra casa. Também não há como a gente confiar nas pessoas do nosso trabalho. Parece que quando nós queremos ajudar alguém, a gente já fica com medo de que a gente seja interpretado de que a gente está fazendo aquilo por ter algum benefício, ou quando alguém nos dá alguma coisa, nos oferece algo, a gente pensa de que aquela pessoa está fazendo algo simplesmente por interesse, não porque realmente ela quer ajudar a gente. E assim como a gente vê o mundo, o Salmos número 12, ele fala exatamente sobre isso, como se a lealdade tivesse acabado no mundo, e esse é o primeiro ponto. O mundo está afundado na mentira. A lealdade desapareceu, as palavras são bajuladoras, enganosas, o mundo está assim. O justo clama para Deus, salva-nos, Senhor. É o que o versículo 1 e 2 vai dizer. Então, a gente sempre fica nesse ciclo de mentira, vamos ser sinceros, e mentira até na nossa própria sinceridade. Como assim mentira na nossa sinceridade? No sentido de que quando nós queremos fazer o bem para alguém, confiar em alguém, aquilo soa como se fosse uma mentira para nós. Não é natural confiar nas pessoas. A gente precisa se esforçar para ter confiança em alguém. Mas não deveria ser assim. A confiança deveria ser antes do medo e da mentira. Mas hoje em dia nós temos primeiro medo, nós desconfiamos da mentira e depois nós confiamos. Porém, no meio de tanta indiferença e injustiça, nós devemos ser as pessoas que clamam por justiça. E esse é o segundo ponto. Clamar a Deus por justiça. É isso que Davi faz nos versículos 3 e 4. Davi confia que Deus não é indiferente à justiça e decide colocar nele todas as suas expectativas sobre justiça. E é isso que falta na gente. A gente não confia nas pessoas porque a gente, na verdade, não está confiando em Deus. A gente não se entrega para sociedade, para fazer aquilo que nós deveríamos fazer como cristãos, porque a gente não está confiando em Deus. Ou seja, quanto maior a nossa desconfiança sobre as pessoas, maior é a nossa falta de confiança em Deus. Então, quando nós realmente confiamos em Deus, não tem por que a gente ter medo da sociedade, não tem por que a gente ter medo da mentira ou das pessoas querendo passar por cima da gente, porque a gente tem um Deus maravilhoso que cuida da gente, então a gente não precisa ficar colocando o pé para atrás, assim, ficar com as mãos para trás, atando as nossas mãos em ajudar as pessoas. Porque o clamor não é simplesmente pedir para Deus ajuda, mas é também nessa ajuda ter um pouco de atitude, fazer as coisas. E é isso que falta na gente. Falta de confiança em Deus leva a gente a não fazer nada, a não agir na sociedade, a não cuidar das pessoas e culpar as pessoas pelos nossos erros ou simplesmente achar que são elas as pessoas mentirosas, quando na verdade talvez a gente esteja mentindo porque não está confiando em Deus, entende? E aí a gente vai pro terceiro ponto, que é segurança na palavra de Deus, que a gente vai ver nos versículos 7 e 8 ali. Que enquanto as palavras dos homens elas são voláteis e mentirosas, as palavras do Senhor são mais puras do que a prata refinada. E é nelas que nós encontramos segurança. Não sei se você já viu como que é um processo de prata sendo refinado ou de ouro sendo refinado, ou qualquer tipo de refino, na verdade. É um processo longo e demorado, assim como é feito o azeite, que é espremido várias e várias vezes para ficar cada vez mais puro e íntegro. Da mesma forma, a prata e o ouro, elas têm que passar várias vezes pelo fogo para que as impurezas vão indo embora. Que Davi está querendo dizer com isso que enquanto as palavras dos homens elas são mentirosas, elas são como areia, elas são como água, elas se esvaem pelas nossas mãos. A palavra do Senhor, a confiança no Senhor,
pelo menos deveria para nós, soar como a prata refinada, como o ouro refinado, no sentido de que nós não precisamos duvidar, porque aquilo já foi testado e aprovado, porque Deus é eterno, porque Ele governa todas as coisas, porque Ele está sentado no seu alto e sublime trono, governando tudo. Então, não temos por que ter medo e desconfiar do que Deus está fazendo no mundo e através das nossas vidas. João Calvino, falando sobre esses salmos, no seu comentário de Salmos, ele disse que em um tempo que os homens traem as suas palavras, a palavra de Deus permanece firme, pura e inviolável. A gente sempre pode ir para a palavra de Deus e encontrar verdades ali que a gente não encontra em nenhum lugar. Por exemplo, esse salmo. Esse salmos ele é uma representação da nossa vida, onde nós encontramos mentiras no mundo e depois a gente desconfia da vontade de Deus, mas a gente tem que sempre lembrar a nossa mente de confiar em Deus, que em meio a todo o caos e mentira do mundo, ele governa soberanamente, ele continua sendo fiel e verdadeiro. Ou seja, a verdade de Deus é o nosso refúgio. Então, no meio de tantas mentiras, num mundo onde a falsidade sempre vence, aparentemente, o mundo vai de mal a pior, nós devemos confiar na única palavra que é verdadeira, a de Deus. Ou seja, quando a verdade é rara, a fé ela se torna cada vez mais necessária. Então, nós devemos confiar em Deus. Então, se você gostou dessa reflexão, desse estilo de vídeo, enfim, dessa exposição do livro de Salmos, eu espero que você tenha gostado. Então, curta, compartilhe, comente aqui embaixo e não deixe de conferir os outros vídeos. Confesso que os primeiros vídeos não estão tão bons, tá? Então, talvez tenha ficado melhor os dois, três últimos aí, mas a gente vai indo, né?